Olá, meus amores! Vamos começar o ano de 1942 falando sobre uma música que é muito mais antiga do que isso, mas que conheceu o ápice do seu sucesso ao ritmo do swing. Vamos falar sobre uma canção intitulada American Patrol, composta no ano de 1885 por Frank White Meehan, mais conhecido pelo seu nome artístico abreviado de F.W. Meehan. Esta música, composta por F.W. Meehan, traz o gênero musical ao qual pertence logo em seu título. Nossa música de hoje pertence a um gênero musical chamado Patrol, que é um gênero musical constituído por canções compostas a partir da união, da junção de canções patrióticas pré-existentes de uma nação. As canções pertencentes a esse gênero do patrol não necessariamente precisam trazer esta palavra que se refere ao gênero musical ao qual pertencem em seu título. Não. O patrol era um gênero musical muito popular no século XIX, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm canções de patrol com nomes bastante diferentes, alguns até mesmo um tanto aleatórios. Mas a nossa música de hoje traz o gênero musical do patrol em seu título, porque tem as pretensões de ser o maior patrol dos Estados Unidos, aquele que realmente define a identidade de uma nação. Por isso, American Patrol, ou seja, o patrol americano, já que, na verdade, deveria ser patrol estadunidense, mas os nossos amigos lá da América do Norte acham que só eles que são América. Ainda assim, existem outras canções de patrol referentes a outras nações que também trazem o nome do gênero musical em seu título, como é o caso do British Patrol, o patrol britânico, ou então do Turkish Patrol, o patrol turco, entre outras. Senhoras e senhores, nossa música de hoje é composta pela junção de 3 canções patrióticas pré-existentes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3. Vocês vêm comigo? Sí, Luis, vos. A primeira delas é Yankee Doodle, uma das canções mais conhecidas por toda a população dos Estados Unidos, incluindo as crianças. Esta canção originalmente se tratava de uma marcha militar com origens um tanto desconhecidas. Sim, Yankee Doodle é uma canção folclórica dos Estados Unidos. Não se sabe quem é o seu compositor, não se sabe em que ano ela foi composta. Sabe-se apenas que se trata de uma canção criada em meio ao contexto da Guerra dos 7 Anos, uma guerra travada entre a França e a Inglaterra em território norte-americano para disputar as fronteiras de suas colônias na América do Norte. Durante esta guerra, contingentes militares da Europa, ou seja, contingentes militares britânicos da Inglaterra, foram transferidos para os Estados Unidos para lutar contra as tropas francesas. Porém, muitos colonos compunham os contingentes militares britânicos. Houve uma convivência entre soldados europeus e ingleses e soldados norte-americanos, estadunidenses. Os soldados europeus e ingleses consideravam os soldados americanos, estadunidenses, um tanto menos evoluídos do que eles, um tanto mais primitivos e até mesmo mais afeminados. Nossa música de hoje é composta
por esta canção Yankee Doodle, que inicialmente era um deboche, uma zombaria feita pelos soldados ingleses para tirar sarro dos soldados norte-americanos. A primeira estrofe da canção, que é a mais conhecida, diz exatamente assim: Yankee Doodle came to town, riding on a pony, stuck a feather in his head and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy, mind the music and the stepping with the girls be handy. Traduzindo, isto quer dizer: Yankee Doodle, que seria o nome deste soldado americano, foi para a cidade montado em um pônei, porque os soldados americanos não são macho o suficiente para montar em cavalos. A zombaria já começa aí. O segundo verso diz: colocou uma pena no seu chapéu e chamou de macaroni. Vocês sabem o que é macaroni? Era o nome dado àquelas perucas estranhíssimas que o pessoal utilizava na época da Ilustração. Né? Os homens ilustrados adoravam usar essas perucas brancas, amarelas, por vezes até rosadas, lá na Europa, como sinal de nobreza. E aqui na América, ou melhor, lá na América do Norte, eles não tinham muito acesso a esse tipo de produto aristocrático. E, portanto, os soldados ingleses zombavam dos soldados norte-americanos, dizendo que para imitar a nobreza legitimamente britânica, eles colocavam uma pena no chapéu e diziam que era a mesma coisa que uma peruca, acusando os norte-americanos de pouco refinamento. Prosseguindo, vamos para o refrão da canção. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy, mind the music and the step, and with the girls be handy. Ou seja, Yankee Doodle, fica firme, Yankee Doodle dandy. Eles chamam o Yankee Doodle de dandy, ou seja, um homem vaidoso, preocupado com sua aparência, um homem, na visão deles, afeminado. Em seguida, eles dizem: tome cuidado com a música e com os seus passos na hora de dançar e seja gentil com as mulheres, como se estivessem ensinando boas maneiras aos primitivos colonos norte-americanos. Mas não é que, após a vitória na Guerra dos 7 Anos, os colonos norte-americanos tomaram esta canção, apropriaram-se dela e a ressignificaram com algo positivo. Sim, esta canção, que originalmente era uma zombaria, acabou se tornando orgulho nacional. E de canção patriótica, de marcha militar, começou a ser ensinada nas escolas para as crianças, para que elas desenvolvessem desde cedo o espírito nacionalista. E assim, nossa música acabou se tornando uma das mais conhecidas cantigas infantis dos Estados Unidos. E virou até abertura de programa infantil. Um programa que fez parte da minha infância e que talvez alguns de vocês aqui conheçam. Barney e seus amigos. Barney é um dinossauro da nossa imaginação. A segunda canção que compõe a nossa música de hoje já não é uma canção folclórica. Não. Trata-se de uma canção intitulada Dixie, composta por Daniel Decatur Emmett, mais conhecido pelo nome artístico de Dan Emmett, que compôs esta canção no contexto da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, na década de 1860. A Guerra de Secessão foi um conflito armado que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1860 e que opôs os estados do norte, antigas colônias do norte, contra os estados do sul, antigas colônias do sul. O principal motivo que levou a este conflito armado foi a discordância entre as lideranças
dos estados do norte e as lideranças dos estados do sul com relação à questão escravocrata. Os estados do sul eram a favor de manter a escravidão e com ela manter também uma economia baseada no sistema de plantation, ou seja, uma economia agrária monocultora voltada para a exportação. Enquanto isso, os estados do norte eram a favor de abolir a escravidão e não manter uma economia apenas baseada na agricultura, mas também investir na industrialização do país. Quem venceu a Guerra de Secessão foram os estados do norte, mas esta canção Dixie, que compõe a nossa música de hoje, trata-se de uma homenagem aos estados do sul, terra natal do compositor Dan Emmett. Esse título, Dixie, era um apelido dado aos estados confederados da América do Norte, ou seja, os estados do sul, estes que iniciavam o conflito separatista. Nossa música de hoje vai narrar a história de um soldado que, no fronte de batalha da guerra, se lembra de sua terra longínqua, uma terra repleta de campos de algodão que lhe remetem ao sentimento da felicidade. E, portanto, ele deseja mais do que tudo, quando todo aquele conflito acabar, ele deseja voltar para a sua terra, nem que seja para ser enterrado nela. Nossa música de hoje, apesar de apoiar os estados escravagistas dos Estados Unidos, não deixa de ser uma canção muito bonita que fala de amor à pátria e saudade. É uma pena que a pátria da qual ele sinta saudade seja uma pátria tão desigual e preconceituosa. Mas, ainda assim, Dixie veio a fazer parte da junção de canções que seriam unidas para gerar o American Patrol não muitos anos depois do final da Guerra de Secessão. Para ser exato, 20 anos depois da Guerra de Secessão. Mas, como o nosso compositor de hoje, F.W. Mecham, pretende agradar a gregos e troianos, ao mesmo tempo que ele pegou esta canção para se referir aos estados do sul dos Estados Unidos, a nossa terceira e última canção que compõe a nossa música de hoje refere-se aos estados do norte dos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre ela agora. Essa terceira e última canção intitula-se Columbia, the Gem of the Ocean, ou em português, Colômbia, a joia do oceano. Da mesma forma que Dixie era o apelido dado aos estados do sul dos Estados Unidos, Colômbia era o apelido dado aos estados do norte. Esta canção também foi composta no contexto da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, na década de 1860. Existe uma certa incerteza a respeito de quem seria o seu compositor, mas acredita-se que o mais provável é que o compositor de Columbia, the Gem of the Ocean, seja David T. Shaw. David T. Shaw compôs esta canção que se trata de um hino patriótico entoado pelos Estados Unidos em sua guerra contra os Estados Confederados como uma espécie de hino bélico, hino de guerra. Trata-se de uma canção que ostenta os ideais de coragem, lealdade, bravura e liberdade,
ideais defendidos pelos estados do norte na guerra contra os estados do sul. Bem, estas 3 canções unidas geraram a nossa música de hoje. American Patrol, uma composição de F.W. Mecham, que teve sua partitura publicada pela primeira vez naquele mesmo ano de 1885, ano de sua composição, mas que foi gravada pela primeira vez somente no século seguinte. Vejam só que coisa, somente no século XX. No primeiro ano do século XX, 1901. Esta gravação original encontra-se na interpretação de uma orquestra chamada Sousa's Band. Vou deixá-la aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. Mas é claro, já adianto que esta gravação obviamente não é a mais conhecida da nossa música de hoje, conforme, na verdade, eu já havia adiantado para vocês bem antes, lá no primeiro bloco do nosso programa. A gravação mais famosa de American Patrol foi feita no ano de 1942. Como vocês podem imaginar, entre 1901 e 1942, muitas gravações desta canção patriótica, ou melhor, deste patrol, deste conjunto de canções patrióticas foram feitas. Assim como depois de 1942 até hoje, muitas outras versões de American Patrol também foram gravadas, mas nenhuma atingiu tanto sucesso quanto esta versão que eu vou lhes dizer agora. Uma gravação feita no ritmo do swing por ninguém mais, ninguém menos que o próprio rei do swing, Glenn Miller. Sim, senhoras e senhores, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo esta gravação oficialmente de maior sucesso da nossa música de hoje, aí embaixo para vocês conferirem. E pasmem, para a surpresa de vocês, serei obrigado a confessar que esta não é a minha versão preferida. Não diga! Digo! Que coisa! Não é, minha gente, não é. Sabem por quê? Porque se você for escutar, por exemplo, a gravação de Sousa's Band, ou quaisquer outras que sejam menos conhecidas, você vai conseguir identificar trechos de Yankee Doodle, Dixie e Columbia the Gem of the Ocean, no meio da melodia composta por F.W. Mecham. Porém, quando eu escuto a gravação de Glenn Miller, eu não consigo identificar. Na verdade, reparem como o próprio Glenn Miller modificou algumas estruturas da melodia para adequá-la ao ritmo do swing. Tudo bem, é uma escolha que ele fez que deu muito certo, parabéns para ele. Mas eu sou mais favorável a manter a melodia original. Por isso, neste meu trabalho de pesquisa, eu fui atrás de descobrir qual seria a minha versão favorita desta nossa música de hoje, já que a versão de maior sucesso, que é a de Glenn Miller, embora seja muito boa e me agrade bastante, devo confessar, não tem muito a ver com o que eu penso, o que eu concordo musicalmente. Cheguei à conclusão de que minha versão preferida, dentre as centenas que foram feitas e dentre as dezenas que eu escutei, minha gravação preferida foi feita pela banda naval, ou seja, pela banda da Marinha dos Estados Unidos durante a década de 1910. Vou deixá-la também aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E deixarei, por fim, algumas versões também destas 3 canções que compõem o American Patrol,
para que vocês possam ouvi-las individualmente e depois, finalmente, ouvi-las em conjunto, comparando as versões de Sousa's Band, Glenn Miller e a minha preferida. Ok? Eu gostaria de terminar o programa de hoje pedindo desculpas por não ter abordado esta canção antes, lá quando nós ainda estávamos estudando o século XIX. A culpa é toda minha. Eu acabei passando despercebido pelas datas e quando vi já era tarde demais e o século XIX já havia passado há muito tempo. Porém agora eu acho que fiz um bom trabalho acoplando nossa música de hoje no ano de 1942, que afinal de contas ostenta a sua gravação de maior sucesso. Não é, minha gente? Eu espero que sim. Digam o que vocês acharam aí embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder. E espero vocês na semana que vem para encerrarmos os nossos estudos sobre Glenn Miller. Ok? Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau, tchau.